Aquele Nieli, ele realmente me pediu para ser a isca. Simplesmente revoltante. Lupial estava olhando para a ovelha de chifres, a qual estava correndo em sua direção. Isso o assustou, fazendo-o tropeçar enquanto ele corria para trás. Enquanto isso, Duzé e Nieli estavam escondidos em um arbusto. Eles estavam segurando bestas em suas mãos. Meu Deus! Esta ovelha de chifres é tão assustadora. Atira, atira! Lupial gritou. Quando viu a ovelha de chifres se aproximando, ele correu sem parar. Esse Lupial, não concordamos que ele ficaria parado e não se moveria? A ovelha de chifres teria certamente caído na armadilha. No entanto, uma vez que ele correu, a ovelha desviou da armadilha. Nieli franziu o senho. A armadilha era, na verdade, um pequeno buraco de 2 dedos, e uma vez que a ovelha de chifres caísse descuidadamente na armadilha, iria definitivamente fraturar sua perna. Atirar as flechas nela, uma vez que isso acontecesse, teria um resultado muito melhor. Vendo Lupial correr em pânico, Duzé também ficou nervoso e continuamente puxou o gatilho na direção da ovelha. Asterisco chuchuchu asterisco 3 flechas de sua besta foram disparadas. Essa ovelha de chifres é uma besta demoníaca. Ela não foi ferida, então o tempo de reação da ovelha de chifres ainda é extremamente rápido. Quando sentiu as 3 flechas que estavam sendo atiradas em sua direção, com seus reflexos rápidos, ela imediatamente deu alguns saltos e fez com que as 3 flechas da besta passassem por um triz pela ovelha, evitando assim as flechas. O que? Errou? Lupial ficou perplexo quando a ovelha de chifres se aproximou dele, pensando que Nieli e Duzé cometeram mesmo um tipo de erro desses. Ele quase se desfez em lágrimas. Ele começou a pensar que cometeu um erro ao fazer amigos. Se o chifre afiado o atingisse, ele iria se cagar todo. Quando ele viu a ovelha de chifre se esquivar das flechas da besta e seus ataques contínuos na direção de Lupial, fizeram as mãos de Duzé suarem. Se ele tentasse carregar outra flecha na besta, seria tarde demais. Ele podia imaginar a cena da bunda de Lupial sendo penetrada pela ovelha de chifres. Nieli, o que devemos fazer? Duzé imediatamente ficou em silêncio depois de falar pela metade. Ele ficou com receio de perturbar Nieli. Nieli estava meio agachado. Ele colocou seu braço esquerdo em frente ao corpo apoiando a besta sobre ele. Sua mão direita estava prestes a apertar o gatilho. Seus olhos estavam bem atentos e a besta era tão estável, como se estivesse sob um suporte. Duzé tinha uma sensação indescritível. Nieli ainda tinha que disparar uma flecha, mas Duzé tinha a sensação de que a flecha certamente atingiria a ovelha de chifres. Nieli, neste momento, era como uma onça agachada nos arbustos, esperando por sua presa. Ele estava lançando uma aura inspiradora. Embora seu físico fosse fraco e ele não ser nem ao menos um lutador de nível bronze, a rica experiência de sua vida anterior ainda estava presente. A experiência que foi acumulada com cada batalha sangrenta que Nieli passou, algumas até mesmo experiências de quase morte. Não importa que tipo de arma, sejam espadas, bestas, ou mesmo um pedaço de metal. Nas mãos de Nieli, tudo se tornaria uma arma mortal. Mesmo que Nieli não fosse um lutador de nível bronze ainda, ele tinha inúmeros métodos para matar um lutador de nível bronze ou até mesmo um de nível prata. A área toda parecia ter apenas uma pessoa lá. O olhar que Nieli tinha em seus olhos era como um falcão esperando para apanhar sua presa. As bochechas de Nieli, ligeiramente delicadas, a aparência firme e os gestos dariam aos outros a sensação de um lago sem fundo. Shu! Nieli puxou o gatilho e uma flecha da besta foi solta. A flecha que saiu se transformou em uma luz prateada, graciosamente voando em alta velocidade. O ângulo que Nieli mirou estava no ponto cego da ovelha de chifres. Ele acertou. Vendo o rastro da flecha passar, o coração de Duzé ficou surpreso. Nieli deu a ele uma sensação estranha. Era como se ele fosse um atirador experiente. A ovelha de chifres não conseguiu se esquivar a tempo. Plop! A flecha atingiu a perna traseira da ovelha de chifres. Baque! A ovelha de chifres caiu no chão chorando, aterrissou na frente de Lupial levantando poeira ao redor. Lupial estava ofegante. Estava extremamente nervoso. Quando ele viu a ovelha de chifres choramingando sem parar, não podia deixar de pensar: meu Deus, isso foi muito excitante. Meu Deus, minha bunda foi poupada. Se as flechas de Nieli fossem ligeiramente mais lentas, ele teria sido atingido por essa ovelha de chifres. Se as flechas fossem flechas ordinárias, este tipo da lesão nem teria afetado uma ovelha de chifres irritada e ela, definitivamente, começaria a atacar outra vez. No entanto, as flechas que eles estavam usando não eram flechas comuns. Elas tinham sido embebedadas com a mistura de grama de água negra e grama zoysia.
Elas simplesmente se tornaram um inimigo natural da ovelha de chifres. A droga rapidamente se espalhou nos vasos sanguíneos e chegou ao coração da ovelha de chifres. Logo, o som ofegante da ovelha de chifres foi ficando mais suave e mais suave. Tão rápido. Duzé ficou surpreso. Ele nunca pensou que a droga que Nieli misturou teria um efeito tão forte. Depois de um momento, a ovelha robusta parou completamente de resistir. Lupial também ficou surpreso. Ele compreendia completamente a força dessas ovelhas. Elas tinham a força de 2 lutadores de nível bronze combinados. Geralmente exigia um longo tempo para derrotar uma, mas esta ovelha de chifres foi derrotada com apenas uma pequena flecha. Isso foi muito emocionante. Sempre que Lupial pensava na cena de antes, isso iria trazer de volta o medo que estava gravado dentro dele. Se você não tivesse corrido, aquela ovelha de chifres não teria sido uma ameaça para você. Nieli riu levemente. Tudo bem, murmurou Lupial com o rosto vermelho. Ele não agiu de acordo com o plano, e imediatamente entrou em pânico quando viu a ovelha de chifres correndo em sua direção. Vendo a ovelha de chifres caída, Lupial sentiu como se ele ainda estivesse vivendo em um sonho. O olhar e a ação de Nieli desde o início até agora estavam profundamente gravados em sua mente, deixando-o com uma profunda admiração. Desde que era jovem, esta foi a primeira vez que Lupial realmente admirou alguém. A habilidade de Nieli no tiro estava simplesmente no mesmo nível de um mestre. Mesmo que uma pessoa comum fosse treinar por 10 anos, ainda não seria capaz de alcançar o nível de Nieli. Apresse-se e a limpe. Nós não queremos nada além dos chifres, a pele no pescoço, o cristal demoníaco e o espírito demoníaco. Nieli rapidamente ordenou. Cristal demoníaco de uma ovelha de chifres e o espírito demoníaco estão localizados na região do cérebro. Os cristais demoníacos são cristais do tamanho do polegar e a maioria das bestas demoníacas possuem um cristal demoníaco. Quanto ao espírito demoníaco, apenas 1 ou 2 apareceriam dentro de dezenas de milhares de ovelhas de chifres. A forma do espírito demoníaco é como a chama de uma vela. Uma ovelha de chifres com um espírito demoníaco seria geralmente mais forte do que uma ovelha de chifres comum. As ovelhas de chifres têm níveis relativamente baixos, são apenas bestas demoníacas de nível bronze de 1 estrela. Os materiais delas são relativamente baratos. Um par de chifres poderá ser vendido por 5 moedas espirituais demoníacas, e a pele em seu pescoço por 3 moedas espirituais demoníacas. Quanto ao cristal demoníaco, ele pode ser vendido por 5 moedas espirituais demoníacas. Contando dessa forma, mesmo que não haja espírito demoníaco, eles ainda podem ganhar cerca de 13 moedas espirituais demoníacas. Eles só levaram, no máximo, 5 minutos para matar a ovelha de chifres. Se eles levaram apenas esse tempo, eles não obteriam milhares de moedas espirituais demoníacas em um único dia? Duzé não podia conter a excitação. Sua família é muito pobre e sua renda seria apenas de 2 a 3 mil moedas espirituais demoníacas anualmente. A fim de deixá-lo entrar no Instituto Santa Orquídea, a família do Zé teve que pedir muito dinheiro de parentes e amigos. Duzé é a esperança de sua família. Se ele caçar ovelhas de chifres junto com Nieli, ele seria capaz de pagar as suas próprias taxas escolares no futuro. Nieli sorriu e disse: temos que ser um pouco mais rápidos. Não haverá descanso hoje à noite. Tudo bem. Duzé animadamente respondeu. Apesar de ainda não terem entrado no nível bronze de uma estrela, seus corpos são extremamente fortes. Ficar acordado a noite toda não seria nenhum problema. Lupial não podia deixar de lamentar em como esses caras são simplesmente avarentos. Eles abandonaram o descanso por causa de dinheiro. Embora esteja triste, ele não tem muita escolha. Ninguém mandou ele entrar nesse barco furado. Os 3 trabalharam juntos e continuamente caçaram ovelhas de chifres. Depois de matar dezenas delas, Lupial transportaria os materiais para fora para vendê-los. Em uma noite, o grupo de 3 de Nieli caçava um total de cerca de 120 ovelhas de chifres, que eram vendidas por cerca de 1.200 moedas espirituais demoníacas. Dividindo igualmente, cada um recebeu cerca de 400 moedas espirituais demoníacas. Esta quantia de dinheiro era simplesmente incrível para alguém que ainda não entrou no nível bronze de 1 estrela. Mesmo para um lutador de nível bronze, receber de 20 a 30 moedas espirituais demoníacas por dia já é considerado muito. Eles passaram os próximos 7 dias consecutivos participando de aulas durante o dia, enquanto à noite os 3 iam para os campos de treinamento para matar ovelhas. A quantia de dinheiro já atingiu mais de 10 mil moedas espirituais demoníacas, o que pode ser considerado uma enorme quantidade de dinheiro para eles.
Os estudantes do Instituto Sagrada Orquídea estavam todos se perguntando por que a quantidade de ovelhas de chifres nos campos de treinamento caiu de repente. No passado, apenas caminhando casualmente era possível as encontrar facilmente em bandos. No entanto, agora é preciso olhar ao redor por um bom tempo, a fim de encontrar uma. Seria possível que bestas como tigres estivessem vindo e caçando estas ovelhas de chifres? O Instituto Sagrada Orquídea ainda enviou especialmente instrutores para investigar a causa, mas não encontraram nada. Na 8ª noite consecutiva, o trio de Nieli estava à caça de ovelha de chifres. O céu estava escuro e já era meia-noite. Lupial bocejou e disse: Nieli, não aguento mais. Eu vou tirar uma soneca no topo da árvore. 7 dias consecutivos de caça da ovelha de chifres o deixou tão cansado que ele não conseguia continuar mais. Não só Lupial, mas até Duzé não aguentava mais. Nieli, eu também tenho que dormir primeiro, disse Duzé. Suas pálpebras estavam lutando para ficar acordado após um total de 7 dias. Mesmo um homem de aço não seria capaz de aguentar esse ritmo. Vocês podem dormir primeiro. Vamos parar a caça amanhã à noite. Tenho outros planos, disse Nieli. Ele já havia acumulado mais de 16.000 moedas espirituais demoníacas. Este é seu primeiro pote de ouro. Com esse dinheiro eles poderiam fazer um monte de coisas. Já não era mais necessário caçar ovelha de chifres. Lupial e Duzé escalaram uma árvore alta, deitaram-se em um galho e adormeceram imediatamente. Ambos os rostos infantis estavam cheios de exaustão. Apesar de ambos serem precoces, no fim eles ainda são apenas 2 adolescentes. Nieli percorreu o bosque. Uma lua redonda pendia no céu. Os sons de vários insetos podiam ser ouvidos de vez em quando, fazendo com que a área toda ficasse cada vez mais silenciosa. Não há nenhuma besta demoníaca grande ao redor, dessa forma era extremamente seguro. De repente Nieli ouviu um som anormal da selva distante. Parecia haver mais alguém aqui. Quem ainda está no campo de treinamento a essa hora? As sobrancelhas de Nieli franziram e ele correu em direção ao som. Ele se escondeu na floresta enquanto olhava para o campo coberto pelo luar. Usando a luz da lua para ver, ele viu uma figura esguia e esbelta de pé em meio à luz do luar. Tinha cabelos longos, estava usando uma jaqueta de couro e exalava uma débil luz azul. Esta é a luz da força da alma. Apesar de não ter entrado no nível bronze ainda, ela deve estar prestes a entrar na classificação de bronze em breve. Usando a luz da força da alma, o olhar de Nieli recaiu sobre o rosto dela. Seus olhos estavam fechados, seus longos cílios tremiam ligeiramente e sobrancelhas delgadas. Ela tinha pele impecável branca, brilhando um rosa saudável e lábios ricos e delicados. Ela e Ye Zion possuíam 2 tipos diferentes de beleza. Ye Zion possuía uma elegância silenciosa, como uma bela flor violeta, enquanto ela era encantadora com um olhar sedutor e glamouroso como uma rosa com espinhos. Xiao Ninger, nunca adivinharia que era ela, disse Nieli, um pouco surpreso por um momento. Xiao Ninger treinava mais duro do que ele imaginava. Ela ainda estava treinando sua força da alma a esta hora da noite. Ele estima que ela vai entrar em breve no nível bronze. Pensando em sua vida anterior, quando Xiao Ninger entrou no nível bronze de uma estrela, ela ficou doente por mais de 2 anos e seu cultivo regrediu muito. Embora ela tivesse voltado a treinar a partir do zero, é dito que desde então ela sentia uma dor enorme. Embora estivesse doente, aos olhos dos outros ela era como uma estrela deslumbrante. Ela era uma mulher forte. Pensando em como Xiao Ninger estava treinando aqui no meio da noite, Nieli de repente compreendeu tudo. Embora Xiao Ninger fosse muito esforçada, ela está tratando a sua vida como piada. Depois de pensar um pouco, Nieli caminhou em direção a Xiao Ninger. Quem é esse? Xiao Ninger de repente abriu os olhos e fortemente gritou, enquanto recuperava um punhal curto. Ela olhou cautelosamente para Nieli. Sua expressão facial era fria. Na luz do luar, aqueles olhos profundamente alertas tinham um encanto indescritível sobre eles. Embora ela só tivesse 13 anos de idade, com sua atual aparência ela poderia definitivamente ser considerada uma bela adolescente. A área do peito da jaqueta de couro estava ligeiramente abaulada. Nesta idade, ela pode definitivamente se orgulhar disso. Meu nome é Nieli. Nieli disse. Embora ele nunca tivesse conversado com Xiao Ninger, eles ainda podem ser considerados colegas e estavam um pouco familiarizados uns com os outros. Xiao Ninger abaixou o punhal curto, mas manteve a guarda levantada enquanto olhava para Nieli e dizia, o que você está fazendo aqui? Nieli sorriu fracamente, o que você está fazendo aqui? Estou aqui para treinar minha força da alma, disse Xiao Ninger, olhando para Nieli através do luar.
As sobrancelhas de Nieli eram afiadas. Ele tinha um pouco de beleza, não como algumas pessoas que pareciam aterrorizantes desde o primeiro olhar. Nieli deu de ombros e disse: eu passo o tempo por aqui. Você está mentindo. Não pense que eu não sei. Durante estes últimos dias, são vocês que estão caçando as ovelhas de chifres, disse Xiao Ninger. Ela já tinha visto o trio de Nieli, mas ela não tomou nenhuma iniciativa para cumprimentá-los. O que Xiao Ninger estava curiosa era com o que o grupo de Nielai embebedou as flechas que eram capazes de derrubar uma ovelha de chifres com apenas uma flecha. Porém, ela não tomaria a iniciativa de perguntar os segredos de outras pessoas. Então você sabe o que eu estou fazendo aqui, disse Nieli, olhando para Xiao Ninger. Quando ela abre a boca, seus ricos e delicados lábios têm um charme indescritível. Mas ele já tinha Ye Ziun em seu coração, então seus sentimentos pela beleza de Xiao Ninger eram simplesmente apreciação. Ele aprecia sua beleza e como ela é esforçada. Apenas com a aparência de Xiao Ninger, ela pode ficar em uma posição muito alta. Ainda assim, ela se apoiava em sua própria força para mudar a visão de outras pessoas sobre ela. É uma pena que ela estivesse usando o método errado. Eu vou continuar praticando. Xiao Ninger disse friamente enquanto olhava para Nieli com seus olhos brilhantes e claros. Xiao Ninger não gostava de ser interrompida por outros. Ela tinha uma expressão que empurrava as pessoas a milhares de quilômetros de distância em seu rosto, e por conta disso ela raramente estava com os alunos na sala de aula. Especialmente os meninos, a atitude de não ter amigos dela parecia um pouco excêntrica. Eu vou embora imediatamente. Nieli disse enquanto sorria fracamente. Ele a conferiu de cima para baixo. Xiao Ninger franziu as sobrancelhas. Essa maneira com que Nieli está me olhando não é um pouco rude demais? Ela pensou. Ela não podia deixar de se sentir um pouco irritada. Muitos garotos lhe perseguiam no Instituto Sagrada Orquídea, mas Xiao Ninger sempre os ignorou. Ela só quer se concentrar em seu treinamento. Portanto, as ações de Nieli agora não eram diferentes dos outros meninos no instituto. Era simplesmente odioso. Você ainda não foi embora? Xiao Ninger não estava feliz em seu tom. Nieli a estava perturbando fazia algum tempo. O olhar de Nieli pousou nas pernas de Xiao Ninger. Ela não estava usando sapatos, e ele podia ver um par de pernas esguias e esbeltas iluminadas pelo luar, que estavam um pouco vermelhas. Ele disse: quando a noite cai, suas duas pernas parecem como se estivessem sendo queimadas por fogo. Depois de ouvir o que Nieli acabou de dizer, Xiao Ninger ficou um pouco atordoada e logo respondeu: como você sabe? Devido ao calor ardente quando treinava durante a noite, Xiao Ninger normalmente não usava sapatos. Claro que eu sei, Nieli sorriu. Não só isso, eu sei ainda mais. Não só as suas pernas se sentem como se estivessem sendo queimadas, seu corpo está extremamente frio. Toda noite à meia-noite você sente como se estivesse chovendo granizo sobre seu corpo. É terrivelmente doloroso. Mesmo treinar sua força da alma parece impossível, não é? Xiao Ninger ficou chocada com as palavras de Nieli. Ela estava sofrendo a dor sozinha e não contou a ninguém sobre isso, nem mesmo aos membros de sua família. Como era possível Nieli saber disso tudo? Vendo a expressão no rosto de Xiao Ninger, Nieli sabia que ele tinha adivinhado corretamente. Assim, a doença da vida anterior de Xiao Ninger tinha sido a doença do Ártico. Ao treinar à noite, muitas vezes deixava o ar frio entrar em seu corpo, bloqueando as veias. A doença do Ártico, em casos leves, faria com que a pessoa ficasse gravemente doente, e em casos sérios, faria com que o corpo explodisse. Assim, Xiao Ninger de sua vida anterior tinha tido muita sorte de ficar de cama por apenas 2 anos. Além desses sintomas, seu corpo deve possuir feridas em certas áreas. Essas contusões devem ser extremamente dolorosas e não só não se dissipam como também devem estar se espalhando por todo o corpo, disse Nieli com confiança. Você não entrou no nível de bronze 1, estrela ainda, mas uma vez que você o fizer, no melhor das hipóteses, você ficará gravemente doente e seu cultivo reduzirá em muito. No pior cenário, você morrerá. Depois de ouvir as palavras de Nieli, Xiao Ninger ficou momentaneamente aturdida. Os 2 punhos estavam apertados e os olhos vermelhos. Como pode? Mesmo que ela fosse muito forte depois de ouvir essa notícia, ela não podia suportar. Nieli poderia dizer o que era a doença com apenas um olhar. O que ele disse não devia estar errado. Desde que era jovem, sua família queria que ela se casasse com a família sagrada, ao se casar com Shen Fei. Conforme ela cresceu, Xiao Ninger gradualmente aprendeu que tipo de pessoa Shen Fei era. Por não querer se casar com aquele playboy, ela começou a praticar com fervor na esperança de se livrar desse destino cruel.
Infelizmente, os céus não pareciam querer deixá-la fazê-lo, já que ela iria em breve chegar ao nível bronze de 1 estrela, e de repente ouvir essas notícias. Vendo-a normalmente forte, Xiaoninger neste estado, Nieli não podia deixar de sentir pena dela. Nieli, já que você sabe que tipo de doença eu tenho, você deve saber como tratá-la, certo? Perguntou Xiaoninger. Assustada com o que Nieli disse, ela inconscientemente baixou sua guarda contra ele e implorou: Você pode me ajudar? Ela era, afinal, apenas uma menina de 13 anos. Xiaoninger tinha uma personalidade forte e raramente pedia ajuda a outros. Nieli, depois de ouvir seu apelo, de repente sentiu seu coração suavizar. Ele ficou em silêncio, só por um momento antes de dizer: Esta doença pode ser tratada. Você pode procurá-la na biblioteca do Instituto Sagrada Orquídea. A doença se chama doença do Ártico. Sério? Respondeu Xiaoninger. Suas esperanças voltaram. Como pode ser tratada? A técnica da Oyin deve ser utilizada para massagear as áreas afetadas, dissipando o hematoma. Um remédio feito a partir da combinação da grama de listras douradas e da grama do céu imperial deve ser consumida diariamente, com a sua situação, por cerca de um mês. No melhor dos casos, 10 dias podem ser suficientes para que você possa estar totalmente recuperada da doença, disse Nieli. Este era certamente o melhor método para tratar a doença do Ártico. Técnica da Oyin? Repetiu Xiaoninger. Ela franziu as sobrancelhas. Ela era membro de uma família nobre, mas ela nunca tinha ouvido falar de nenhuma técnica da Oyin antes. Além desses métodos de tratamento, você também deve se certificar de não treinar sua força da alma à noite no futuro, disse Nieli enquanto estendia a mão para Xiaoninger. Ele continuou falando: Tire sua técnica de cultivo, e deixe-me dar uma olhada nela. Xiaoninger olhou para Nieli. Se um estranho lhe pedisse que tirasse sua técnica de cultivo, ela sentiria que estava simplesmente sendo enganada. Mas ela, depois de ver a expressão de Nieli, não podia deixar de sentir uma sensação de confiança nele. Nieli já tinha dito a ela muitas coisas, então ela decidiu depositar sua total confiança nele. Ela recuperou sua técnica de cultivo de seu anel interespacial e entregou a ele. Era um pedaço de pergaminho ligeiramente envelhecido, com um monte de conjunto denso de palavras escritas sobre ele. Ao receber o pergaminho de Xiaoninger, Nieli acidentalmente tocou a parte de trás de suas mãos brancas, esbeltas de jade, mas Nieli não se importava. Em vez disso, ele estava lendo cuidadosamente o pergaminho. Depois que suas mãos foram tocadas por Nieli, Xiaoninger rapidamente retirou as mãos e sentiu seu coração vibrar. Seu humor estava uma bagunça. Ela pensou: e se Nieli estivesse tentando chantageá-la? E se ele tivesse pensamentos impuros sobre ela? Quando ela levantou a cabeça, no entanto, ela viu que Nieli não tinha sequer notado a sua reação quando suas mãos tocaram, e se sentiu aliviada. A expressão de Nieli quando olhou para o papel de pergaminho era especialmente séria. Isso fez Xiaoninger ficar um pouco distraída. Ela reagiu apenas um momento depois. Ela baixou a cabeça e começou a pensar em alguma coisa. Alguém da linhagem direta de uma família nobre, rica e poderosa, realmente pratica esse tipo de técnica de cultivo de baixo grau. Não é nenhum mistério que Cidade da Glória foi destruída, Nieli silenciosamente murmurou. O que você acabou de dizer? Xiaoninger arregalou os olhos e olhou para Nieli. Ela só ouviu algumas das palavras que Nieli murmurou, mas ela não pode ouvir claramente. Nada. Nieli riu levemente. Esta técnica de cultivo é muito pobre. Ela vai danificar o seu meridiano com a prática. A razão por trás da sua doença do Ártico pode ser atribuída em grande parte a esta técnica de cultivo. Mude esta parte da mente psíquica para a celestial psíquica e mude isso para alma e espírito mesclar. Nieli continuou a falar, alterando a técnica de cultivo da força da alma de forma que não dava mais para reconhecê-la. Xiaoninger, ao ouvir Nieli alterar sua técnica de cultivo da força da alma, sentindo-se um pouco convencido. Esta técnica de cultivo foi transmitida por seus ancestrais. Tinha classificação 6 na coleção da família de técnicas de cultivo. Como poderia ser alterada por um capricho de Nieli? Independentemente disso, Xiaoninger ainda ouviu as palavras de Nieli. Ela era, afinal, uma praticante desta técnica de cultivo, então ela tinha alguma experiência sobre alguns assuntos a respeito. Gradualmente, Xiaoninger percebeu que as modificações que Nieli fez eram razoáveis. Na verdade, as modificações ficaram muito melhores do que o original. Os olhos de Xiaoninger se arregalaram e um olhar incrível estava neles enquanto olhava para Nieli. Nieli, você pode repetir isso de novo? Eu preciso me lembrar do que você acabou de dizer. Xiaoninger disse rapidamente.
Tudo bem, Nieli voltou seu discurso, repetindo a modificação para a técnica de cultivo. Depois de treinar sua força da alma, Xiao Niger conseguia memorizar qualquer coisa sem esquecê-la. Mesmo que ela só pudesse compreender algumas das modificações, ela ainda conseguiu memorizar o que Nieli disse. Quanto mais ela olhava, mais ela percebia o quão mais poderosa era a técnica de cultivo que tinha sido modificada por Nieli. O olhar de Xiao Niger em direção a Nieli inicialmente tinha uma pitada de confusão, mas logo se transformou em um olhar cheio de admiração. Quanto conhecimento sobre a força da alma alguém deve ter para mudar essa técnica de cultivo da força da alma de alto escalão a tal ponto? Mesmo um espiritualista demoníaco de nível ouro negro não seria necessariamente capaz de fazer tal coisa. Poderia a compreensão de Nieli sobre o cultivo ter ultrapassado há muito tempo a de um espiritualista demoníaco de nível ouro negro, até mesmo alcançando o reino de um espiritualista demoníaco de nível lendário. Tratando-a como um tesouro, Xiao Niger havia profundamente memorizado todas as modificações que Nieli fez à sua técnica de cultivo em seu coração. Ela não podia dizer quais eram os seus sentimentos em relação a Nieli: temor, adoração? A idade de Nieli era a mesma dela, mas Xiao Niger percebeu que havia uma grande diferença entre eles. Era ridículo que ela pensasse que Nieli era o poir da classe. Ela percebeu quão ignorante a professora Shen Xiu e os outros alunos eram quando ridicularizavam Nieli. Ela estava completamente convencida de que o que Nieli disse anteriormente na aula sobre como se tornar um poderoso espiritualista demoníaco de nível lendário ser verdade. Desde que ela era jovem, não importa se fosse o talento ou inteligência, Xiao Niger tinha superado seus colegas. Esta foi a primeira vez que ela admirou alguém de sua própria idade. Nieli dissera antes que se casaria com a garota mais linda da Cidade da Glória. Quando pensou nisso, os pensamentos de Xiao Niger ficaram confusos. Ela baixou a cabeça sem dizer nenhuma palavra. De repente, uma figura apareceu em sua mente. Era Ye Ziyun. Embora Xiao Niger estivesse confiante em sua aparência, ela tinha de admitir que ela não era capaz de competir com Ye Ziyun. Em que você está pensando? Perguntou Nieli, olhando para Xiao Niger. Ficou intrigado, pois sua expressão era um pouco estranha. Não, nada. Xiao Niger rapidamente balançou a cabeça, expulsando todos os pensamentos que ela tinha em sua cabeça e perguntou: Nieli, você conhece a técnica da Oyin? Claro que sim. Nieli assentiu e continuou. Mas a técnica da Oyin requer contato direto com a área machucada. Não parece apropriado se eu a aplicasse. Xiao Niger olhou para a face cinzelada de Nieli. Ele tinha sobrancelhas afiadas, e luzes profundas brilharam em suas pupilas pretas. Ele tinha um pouco de uma aura bela em torno dele, que foi lentamente se fundindo com a imagem que ela tinha em seu coração. Ela abaixou a cabeça e disse: Eu não me importo. Você não estaria apenas me tratando? Não quero me tornar uma inútil. Essa última frase que Xiao Niger disse foi para se confortar. Na frente de Nieli, Xiao Niger deixou cair a guarda fria que tinha contra ele. Nieli ficou em silêncio por um momento. Mesmo sendo ela uma menina e não se importando, se eu fosse recusar, eu seria muito mesquinho. Seu coração já tinha Ye Ziyun. Ele só tinha uma pequena impressão sobre Xiao Niger. Ele não pensou muito sobre isso e disse: Ok, então, eu vou ajudá-la com a técnica da Oyin para tratar sua doença uma vez a cada 3 dias. Faça o que eu disse quando voltar. Coma aquelas ervas e você ficará bem. Respondeu Xiao Niger, assentindo em silêncio. Onde está a área afetada? Perguntou Nieli. As bochechas frias de Xiao Niger levemente coraram e apontaram para a parte de trás de seu pé. Tem uma aqui. Nieli abaixou a cabeça para olhar para ela. Ele viu uma área de um púrpura profundo no topo de um dos pés brancos e sedosos de Xiao Niger. O machucado já estava tão grave. Tão grave, disse Nieli. Ele franziu o senho e continuou. Felizmente é só no pé, caso contrário, seria um pouco problemático em outro lugar. É muito mais conveniente, já que está no topo do pé. Eu termino em breve. Nieli se agachou e sentou-se no gramado. Disse Xiao Niger, assentindo. Ela não disse que essa é a única área machucada. Quando ela colocou seu pé nas pernas de Nieli, uma luz brilhou em seus olhos. Ela parecia estar pensando em alguma coisa. Segurando no pé de jade branco e esbelto de Xiao Niger fez o coração de Nieli balançar. Nieli podia ver claramente que Xiao Niger tinha seus peitos suavemente apertados, eram simplesmente perfeitos. Não me entenda mal, eu só estou tratando sua doença. A garota que eu gosto é Ye Ziyun. É um prazer conhecer você. Espero que possamos ser amigos no futuro, explicou Nieli enquanto olhava para o rosto encantador de Xiao Niger.
Ouvindo as palavras de Nieli, Xiao Ninger tremeu ligeiramente os ombros. Ela sentiu com a cabeça e murmurou, desde nova até agora, além de seu pai, Nieli é o único garoto que tocou sua pele diretamente. Mas aquela que Nieli gosta é Yeziun. Ao pensar nela, Xiao Ninger torceu o nariz. Nieli agarrou o pé de Xiao Ninger, posicionou o polegar na área machucada e gentilmente começou sua massagem. A Xiao Ninger não pôde deixar de soltar um som de dor. A primeira vez vai doer um pouco. Tenha um pouco de paciência, disse Nieli. Ele de repente pensou em algo e sentiu-se envergonhado. Segurando a perna de uma menina e dizendo essas palavras, soou um pouco estranho. Embora Xiao Ninger tenha apenas 13 anos, ela cresceu em uma família aristocrata e, naturalmente, teria algum conhecimento sobre esses assuntos. Afinal, algumas das garotas de sua idade já estão casadas e têm filhos. Xiao Ninger abaixou a cabeça. Suas bochechas ficaram vermelhas e não conseguiu evitar o estranho sentimento em seu coração. O rosto corado de Xiao Ninger era especialmente encantador. Isso fez o coração de Nieli pular. Xiao Ninger estava realmente a par com a beleza de Yeziun em sua vida anterior. Embora ela só tenha 13 anos de idade, ela já é muito charmosa. Em sua vida anterior, Xiao Ninger e Yeziun eram duas deusas que os meninos admiravam. Yeziun era graciosa e elegante, enquanto Xiao Ninger tinha uma imagem fria, o que fazia com que ambas fossem as garotas de seus sonhos. Mas depois de pensar sobre Yeziun, Nieli parou de pensar e focou em tratar a contusão de Xiao Ninger. Sob a massagem suave de Nieli, Xiao Ninger sentiu uma dor intensa no início, mas a dor logo foi substituída pelo calor da mão de Nieli entrando em seu pé. Depois de um tempo, houve a sensação de formigas lava-pés mordendo seu pé, fazendo coçar, a qual foi substituída por uma dormência abençoada. Xiao Ninger não se conteve e deixou escapar um o que a fez ficar infinitamente tímida. Essa contusão estava ali por cerca de 6 a 7 meses. Com o tempo, ela começou a sentir uma dor terrível. Xiao Ninger tinha suportado a dor com sua força de vontade durante todo este tempo. No entanto, por mais que ela perseverasse, a dor a torturou por todo esse tempo. Xiao Ninger originalmente pensou que tratar esta mancha de contusão seria muito desconfortável e dolorosa, mas, para sua surpresa, a massagem de Nieli era muito gentil. Ela sentiu a dor que a vinha torturando por todo esse tempo aliviou bastante. Ela não evitara os olhos marejados em lágrimas. Ninguém sabia o quão difícil era suportar a dor. Toda noite, ela secretamente chorava. Depois de limpar aquelas lágrimas, ela continuaria a praticar. Ela nunca pensou que depois de ser massageada por Nieli, a dor aliviaria dessa forma. Seu coração estava cheio de gratidão. Sob o luar, o rosto de Nieli estava claro. A expressão séria que ele tinha em seu rosto se espalhou no coração de Xiao Ninger, tornando difícil para ela se acalmar. Pronto, disse Nieli e terminou a massagem. Ele riu levemente e disse, nos próximos dias ainda haverá vestígios de dor, mas tudo o que você precisa fazer é descansar e você vai ficar bem. Disse Xiao Ninger, assentindo. De repente, com as bochechas vermelhas, ela continuou a dizer, ainda tem outro machucado, você poderia massageá-lo também? Outra contusão? Nieli pensou por um momento, certo, deveria ter outro. A contusão em sua perna não deveria ter feito com que ela ficasse acamada por 2 anos. Deve haver um hematoma mais sério. Onde está? Perguntou ele. Xiao Ninger sentiu seu coração bater descontroladamente. Se fosse só para deixar Nieli massagear minhas pernas, ainda é aceitável, mas esse lugar, Xiao Ninger hesitou por um longo tempo, seu rosto ficou timidamente vermelho. Se não é conveniente, Nieli começou a falar, vendo a expressão de Xiao Ninger. Ele imediatamente percebeu que a área contundida deveria estar em um local inconveniente. Nieli, a pessoa que você gosta é Yeziun? Sim. Nieli respondeu assentindo, lembrando tudo o que aconteceu em sua vida anterior. A situação de vida e morte que ele e Yeziun tinham vivido. Seu coração estava subitamente cheio de felicidade apenas por lembrar isso. Com seu renascimento ele definitivamente vai proteger Yeziun. Neste momento, depois de ouvir as palavras de Nieli, Xiao Ninger se sentiu estranha. Nieli foi o primeiro menino a mover seu coração, mas a pessoa que Nieli gosta não era ela. Era Yeziun. Os olhos de Xiao Ninger refletiram seu desapontamento. Ela pensou por um momento e perguntou, então, Yeziun gosta de você? A atual Yeziun não sabe nada sobre Nieli. Não odiá-lo já pode ser considerado muito bom. Nieli sacudiu a cabeça, sorriu e confiantemente disse, ela vai se apaixonar por mim. Olhando para Nieli, Xiao Ninger riu, então o amor de Nieli não é correspondido. Não sei de onde vem essa confiança dele.
Ele realmente acha que a orgulhosa Ye Zi-un se apaixonaria por ele. Não que Xiao Ninger sinta que Nieli é indigno do amor de Ye Zi-un, mas nenhum deles tem qualquer compreensão de um para com o outro. As chances de eles se unirem são muito pequenas. A atual Ye Zi-un ainda não tem nenhum conhecimento de Nieli, ela definitivamente não teria sentimentos por ele. Mas se um dia, se Ye Zi-un entendesse a personalidade de Nieli, ela poderia realmente se apaixonar por ele. Até agora, ninguém parece ter percebido o talento de Nieli. No entanto, um dia Nieli vai certamente brilhar. Até então, ela teme que até uma menina orgulhosa como Ye Zi-un seria subjugada por Nieli. Nos olhos dos outros, Nieli ainda é um menino ignorante, mas Xiao Ninger sabe que a capacidade de Nieli está muito além da imaginação de outras pessoas. Nieli definitivamente se tornará um espiritualista demoníaco lendário como Lord Yemo no futuro, ou se tornar uma existência ainda mais poderosa. Xiao Ninger lutou por algum tempo consigo mesma. Se a doença não for tratada, ficarei cada vez mais longe do gênio da minha idade. Desde que a ajuda dele fosse apenas com o tratamento, não era tão difícil de aceitar. Apertando os dentes, ela começou a desfazer os botões da camisa. Vendo a ação de Xiao Ninger, Nieli não podia deixar de se sentir envergonhado. Ele esfregou o nariz e disse: "Isso não parece bom. Sou uma pessoa decente." Ele observou como Xiao Ninger lentamente removeu sua camisa. Sua figura fria tinha um charme indescritível. Xiao Ninger olhou fixamente para Nieli enquanto ele pensava: então ela é esse tipo de garota? Se não fosse por seu tratamento, ela nem tomaria a iniciativa de desfazer sua camisa. Enquanto desabotoava a camisa, suas mãos tremiam um pouco e sua luta interior podia ser vista. Nieli pensou por um tempo. Sei que é para salvá-la, então não consigo pensar demais em outras coisas. Eu não posso deixar a esperança de Xiao Ninger desmoronar por causa dessa doença. A atmosfera ficou encantadora. O primeiro botão e em seguida o segundo botão. A pele branca sem gordura de Xiao Ninger já estava visível, brilhando sob o luar. Depois que o quinto botão foi desfeito, as curvas perfeitas de Xiao Ninger eram absolutamente devastadoras. Seu peito estava amarrado em uma bandagem com uma protuberância bonita os empurrando para fora. Embora Nieli tivesse renascido, vendo esta cena, ele não pôde evitar de engolir um bocado de saliva. Pensou em sua vida anterior. Embora Xiao Ninger se vestisse de forma extremamente conservadora, sua figura pode ser descrita como extremamente sensual. Com apenas um olhar, ela deixaria muitos homens loucos. Logo, Xiao Ninger vai crescer até ser uma mulher encantadora e atraente. Seu caráter frio e nobre faria dela o objeto que muitos homens desejariam conquistar. Nieli acalmou sua mente um pouco e seus olhos caíram nas costelas de Xiao Ninger. Na costela inferior estava uma contusão extremamente chocante. Embora seja apenas do tamanho de um polegar, a cor da contusão era muito profunda. Seu coração estava cheio de piedade por Xiao Ninger. Como é que uma menina tão delicada e lamentável pode suportar uma dor tão intensa? Ele perguntou a si mesmo. Nieli colocou as mãos sobre a área ferida e massageou suavemente. A pele de Xiao Ninger estava tão fria quanto a água. Seu corpo bem proporcionado tinha uma textura lisa e macia que ele sentiu ao tocar, fazendo seu coração balançar. Ele inclinou a cabeça para olhar o rosto de Xiao Ninger. Estava ardendo de vermelho, quase como se tivesse bebido um pouco de álcool, dando-lhe uma sensação de beleza indescritível. Olhando de cima, ele podia ver os ombros brancos de jade de Xiao Ninger e percebeu um cheiro de fragrância feminina vindo dela. Silenciosamente, os dois não falaram e os bosques estavam calmos e serenos. Xiao Ninger podia sentir o calor da palma de Nieli. Desde jovem até agora, esta é a primeira vez que um homem estava tão intimamente em contato com seu corpo. Agora sua camisa estava meio removida, revelando uma grande mancha na pele, deixando-a tímida. Mesmo que seu coração fosse forte, na noite calma e silenciosa, seu coração estava muito solitário. Quando estava experimentando a dor insuportável causada pela contusão, ela queria encontrar alguém em quem confiar. Mas na família, não importa se eram seus irmãos ou seu pai, ela se sentia profundamente indiferente. Nieli, neste momento, era o único que podia confiar. O melhor que ela tem foi mostrado a Nieli. Ela olhou para Nieli e percebeu que Nieli, neste momento, estava focada em massagear sua área ferida. Essa atitude séria dele a fez sentir gratidão, mas ao mesmo tempo se sentia perdida. Enquanto o polegar de Nieli massageava a área ferida, ele acidentalmente tocava os braços brancos de jade de Xiao Ninger de vez em quando. Esse toque delicado faria alguém ficar distraído mesmo se fosse Nieli.
A mente de Nieli voltaria às cenas dele e à noite de paixão com Ye Zi-un. Ye Zi-un naquela época tinha se desenvolvido muito mais do que a atual Xiao Ninger, mas a atual Xiao Ninger ainda é jovem. Uma vez que ela crescer, ela não deve ter tanta diferença se comparada a Ye Zi-un. O olhar encantador e elegante de Ye Zi-un apareceria na mente de Nieli de vez em quando e lembraria que Ye Zi-un morreu para salvá-lo. Portanto, depois de seu renascimento, Nieli definitivamente não a decepcionaria. Pensando nisso, o coração de Nieli finalmente se acalmou. Enquanto Nieli massageava cuidadosamente a área machucada com o polegar, ele tocava vários pontos importantes de acupuntura. Por causa do corpo bem proporcionado de Xiao Ninger, ocasionalmente massageava um ponto sensível e sentia a protuberância macia, deixando Nieli ligeiramente envergonhado. Xiao Ninger sentiu a onda de calor vindo da mão de Nieli enquanto se movia pela área das costelas. De vez em quando, ela até sentia uma dormência divina. A mão de Nieli ocasionalmente tocava os gêmeos arrebitados que nenhum outro homem havia tocado antes, fazendo-a corar na cor de vinho. O olhar que ela tinha quando estava corada era extremamente atraente. Os olhares encantadores daquela garota deixará outros incapazes de fazer qualquer coisa, só iriam querer tomá-la em seus braços. Esta foi uma prova dura. Depois de massagear por um longo tempo, Nieli soltou um suspiro, sorriu e disse: "Pronto." Sentindo a mão de Nieli se afastar, Xiao Ninger sentiu uma sensação de perda. Ela teve de admitir, a técnica de massagem de Nieli era incrível. Isso a ajudou a aliviar a dor que a torturou por tanto tempo. "Obrigada", sussurrou Xiao Ninger quando começou a abotoar a camisa. Vendo a pele branca de Jade, as curvas graciosas lentamente desaparecendo de sua vista, Nieli suspirou e seu humor foi acalmado. Com um rosto severo ele disse: "Descanse bem nos próximos dias. Isso deve ajudar a aliviar a dor. Vou dar-lhe uma massagem a cada 3 dias, use as raízes contra a doença e ela será curada. Antes de alcançar o nível de bronze, não treine sua força da alma à noite. Absorver muita essência do luar, se você não conseguir se harmonizar com ela, pode causar sérias consequências." Xiao Ninger assentiu com a cabeça. De qualquer forma, ela não se atreveria mais a praticar. Se não fosse por Nieli, ela pode imaginar como a situação teria sido terrível no futuro. Todos os seus esforços e trabalho duro teriam sido em vão. Vendo Xiao Ninger sem nenhuma dúvida, Nieli se levantou e disse: "Está na hora de eu ir embora." "Ah?" Ela não podia dizer quais eram seus sentimentos. Xiao Ninger assentiu e ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Nieli, você me ajudou. Se houver alguma coisa que você precise da minha ajuda no futuro, eu não pouparei nenhum esforço para ajudá-lo." Vendo a expressão séria de Xiao Ninger, Nieli sorriu. Enquanto balançava a cabeça, ele disse: "Ok, se eu precisar de sua ajuda no futuro, eu vou te encontrar." A verdade é que Nieli ajudou Xiao Ninger por piedade para com ela. Ele nunca pensou em receber algo em troca. Nieli virou-se e saiu, sua sombra lentamente desapareceu na floresta. Xiao Ninger olhou para a figura de Nieli. Ela ficou no local por um longo tempo, sentindo que a doença em seu corpo já estava aliviada por enquanto. Seu humor tornou-se alegre novamente. "Nieli, que tipo de pessoa você é na verdade?" Xiao Ninger murmurou, observando Nieli pelas costas. Quando ela não podia mais vê-lo, ela se virou e caminhou em direção à saída do campo de treinamento. A lua era como a água. À medida que o luar brilhou, ele iria polvilhar uma camada de véu sobre a noite. É hora da lição de Shen Xiu novamente. No entanto, Nieli, Duzé e Lupiao sentiram que suas aulas eram simplesmente inúteis e chatas. Tudo que ela fazia era se gabar pomposamente no palco diariamente. Claro, durante a lição de Shen Xiu, Nieli, Duzé e Lupiao ficariam de pé na parte de trás da classe. A aula começará em breve e os alunos estão reunidos em pequenos grupos, conversando. Apesar do status de Ye Zi-un, ela não tinha muita barreira com os outros alunos. Ela, rapidamente, tornou-se amigável com muitas estudantes do sexo feminino na turma. Naturalmente, Shen Yui orgulhosamente sentava em um canto. Com seu status, ele não poderia ser incomodado para interagir com os outros alunos da classe. Se não fosse por Ye Zi-un estar nesta classe, ele não estaria aqui em primeiro lugar. No próximo teste em 2 meses, não importa se fosse ele ou Ye Zi-un, ambos entrariam definitivamente na classe dos espiritualistas demoníacos Júnior. Shen Yui olhou para Nieli na parte de trás da classe. Seu rosto se esticou em um sorriso sarcástico. Chegar ao nível bronze de 1 estrela em 2 meses, se um lixo como você pode conseguir isso, então o sol nasce do lado oeste. Ele murmurou sarcasticamente.
Nieli, Duzé e Lupial estavam na parte de trás, conversando entre si. Além disso, havia alguns estudantes comuns que construíram um bom relacionamento com o grupo de Nieli. Desde que Nieli tinha um monte de ideias, ele iria incluí-los em seu treinamento de vez em quando. Com o quanto ele os ajudou, ele naturalmente se tornou líder desse pequeno grupo. Mesmo Duzé, que tinha mais prestígio dentro do corpo estudantil comum, estava disposto a ouvir o que Nieli falava. Em apenas alguns dias, Nielai liderou os dois e ganhou cerca de 16 mil moedas espirituais. Duzé nunca imaginou que ele ganharia uma quantia tão grande de dinheiro. Ele confiava e admirava completamente em Nieli, sentindo que Nieli era muito capaz. Nieli, qual é o nosso próximo passo? Duzé perguntou. Afinal, Nieli disse anteriormente que não iriam continuar a caçar ovelhas com chifres. O que eles farão agora? Você vai descobrir depois da escola, disse Nieli, sorrindo misteriosamente. Ele já tinha tudo planejado. O primeiro passo é comprar alguns cristais de alma para testar a propriedade de seu talento e começar seu treinamento imediatamente. Nieli ainda tem sua aposta com Shenxiu. Ele deve se tornar um espiritualista demoníaco de nível bronze de 1 estrela em 2 meses. Deixando seu treinamento de lado, Nieli olhou para Ye Ziun, que estava sentada com um grupo de meninas e conversando. Como ele poderia se aproximar de Ye Ziun? Como conquistá-la e fazer Ye Ziun se apaixonar por ele? Enquanto Nieli estava perdido em seus pensamentos, Xiao Ninger, que estava sentada na primeira fileira, de repente se levantou e andou na direção de Nieli. Xiao Ninger é a única garota da classe que é linda, destacada e comparável a Ye Ziun. Cada movimento e ação dela atrairia a atenção de todos na classe. O caráter de Ye Ziun era gentil. Ela nunca olhou para os outros com más intenções e nem era arrogante. Portanto, muitas meninas comuns estão dispostas a ser amigáveis com ela. Quanto a Xiao Ninger, seu caráter parecia frio e distante, dando-lhe uma beleza de gelo. Até mesmo uma menina não conseguia se aproximar dela, muito menos um menino. Será que Nieli provocou Xiao Ninger? Nieli está morto. Vendo as costas Xiao Ninger, alguns dos nobres estudantes começaram a discutir enquanto eles riam. Para Xiao Ninger tomar a iniciativa de ir até Nieli, certamente não seria uma coisa boa. Caso contrário, como poderia uma beleza de gelo como Xiao Ninger ter qualquer relação com Nieli? Se tal coisa acontecesse, o sol realmente nasceria do lado oeste. O cultivo de Xiao Ninger em breve alcançará o nível bronze de 1 estrela. Se houvesse algum conflito entre eles, Nieli certamente seria o único a ser destruído. Esses nobres alunos estavam preparados para assistir a um bom show. Entre eles, havia muitos garotos que gostavam de Xiao Ninger. Afinal, Xiao Ninger possui uma beleza admirável que não é nem um pouco inferior a Ye Ziun. Hoje Xiao Ninger intencionalmente usava um vestido de renda xadrez. Seus cabelos negros dispersos em suas costas. Ela usava uma pulseira em seu pulso branco de jade, tornando-se extraordinariamente bela e charmosa. Normalmente Xiao Ninger usava uma jaqueta apertada pois era conveniente treinar com ela. Por conta de sua beleza, a jaqueta colada ganhou uma aparência única quando ela a vestiu. No entanto, ela parecia ter se vestido com muito carinho hoje. Ela estava ainda mais bonita em comparação com a forma como ela geralmente se vestia. Isso tornou ainda mais difícil para os outros alunos afastar seus olhares para longe depois de olharem para ela. Xiao Ninger estava pela primeira vez se vestindo cuidadosamente. Nieli, Duzé e Lupial estavam conversando entre si quando Xiao Ninger chegou à mesa de Nieli. Xiao Ninger parecia ter algum tipo de aura única em torno dela. Enquanto caminhava até lá, Duzé e Lupial levantaram-se nervosamente do assento. Xiao Ninger geralmente era uma pessoa fria. Sua indiferença diante aos outros alunos faz com que eles se afastem dela. Os dois ficaram preocupados com Nieli. Xiao Ninger olhou para Nieli enquanto se sentava casualmente na cadeira. Seu olhar ocasionalmente olhava para Ye Ziun, o que deixava Xiao Ninger desencorajada. Nieli só tinha olhos para Ye Ziun. Ele nem ao menos parecia notar sua existência. Ontem à noite, depois de ter sido massageada por Nieli, o corpo de Xiao Ninger ficou muito melhor, e ela dormiu docemente naquela noite. Xiao Ninger visitou a biblioteca no início da manhã. Ela estava tentando encontrar a origem da técnica da Oyin. No entanto, para sua surpresa, a técnica da Oyin foi gravada brevemente na biblioteca. Era conhecida como uma técnica fajuta que foi transmitida da era do Império Vento Nevado. Além disso, a técnica de cultivo que foi modificada por Nieli tornou-se mais avançada. Sua força da alma era 2 vezes mais eficaz com apenas meia hora de treinamento na parte da manhã.
O efeito dessa meia hora de treinamento foi ainda melhor do que treinar por um dia inteiro. No coração de Xiao Ninger, Nieli é um ser misterioso e poderoso. O que fez Xiao Ninger ficar orgulhosa de estar na mesma classe que ele. Ela era a única que sabia do talento de Nieli. Aqueles que riram de Nieli eram simplesmente ignorantes. Ela ficou ao lado da mesa de Nieli e olhou para ele enquanto ele continuava a conversar e a rir como se nada estivesse acontecendo. Várias crianças nobres continuaram a discutir calmamente. Como você acha que Xiao Ninger ensinará uma lição a Nieli? Nieli tem uma força da alma de apenas 5, ele provavelmente será expulso da classe. Haha, esse Nieli não sabe mesmo seu lugar. Depois que ele ofendeu a professora Shen Xiu, ele realmente provocou Xiao Ninger também. Sua vida será muito miserável. Mesmo Du Zé e Lu Piao estavam olhando nervosamente Xiao Ninger. Eles não entendiam por que uma garota orgulhosa como Xiao Ninger de repente caminhava em direção a eles. Os dois começaram a amaldiçoar internamente Nieli. Nieli realmente andou à procura de problemas novamente. Se Xiao Ninger quiser brigar com Nieli, eles vão naturalmente dar uma mão. Mas mesmo que os três trabalhem juntos, eles não poderiam lutar contra os 78 de força da alma de Xiao Ninger. Xiao Ninger logo alcançará o nível bronze de 1 estrela, tornando-se uma verdadeira espiritualista demoníaca. Nesse momento, até Ye Ziyun e Shen Yui olharam em direção a Nieli. Ye Ziyun tem algumas dúvidas. Ela não sabe como Nieli provocou Xiao Ninger. Poderia Nieli ter feito algo para Xiao Ninger? Um libertino como Nieli merece realmente aprender uma lição. Todos tinham dúvidas em seus olhos. Eles assistiram como Xiao Ninger estava na frente de sua mesa. Nieli não podia deixar de se sentir um pouco surpreso. Ele levantou a cabeça e perguntou: aconteceu alguma coisa? Atualmente Nieli não sabia como se dirigir a Xiao Ninger. Ele começou a pensar nas coisas que aconteceram ontem. Ele ainda se sentia um pouco estranho. Depois de interagir com Xiao Ninger, Nieli percebeu que ela não era aquela garota fria e distante que todos imaginavam. Em seu coração, Xiao Ninger era realmente uma menina gentil e linda. A mão direita de Xiao Ninger se moveu ligeiramente. Ela tirou um saco de papel de seu anel interespacial e gentilmente disse: este é o café da manhã que eu fiz. Eu não sabia do que você gostava de comer, então eu fiz vários tipos. Xiao Ninger gentilmente colocou o saco de papel sobre a mesa. O que está acontecendo? A sala inteira ficou em silêncio. Se uma agulha caísse no chão, seria claramente ouvida. Todo mundo pensou que eles ouviram errado o que Xiao Ninger acabou de dizer. Du Zé e Lu Piao estavam com a boca aberta olhando perplexos para aquela cena. Com o tamanho da abertura de suas bocas, era simplesmente possível colocar um ovo nelas. Eles eram incapazes de acreditar naquela cena diante de seus olhos. Xiao Ninger é uma das duas deusas da classe. Mesmo se elas foram comparadas com todas as belezas da escola, elas definitivamente estariam no auge das primeiras posições como as mais belas da escola. Sua beleza e sua atitude fria a fazia parecer inalcançável. No entanto, hoje, o que eles acabaram de ver? Xiao Ninger realmente fez um café da manhã para Nieli. O sol nascia no oeste? Isso está mesmo acontecendo? Todos achavam que tivessem sido atingidos por raios. Estavam ali de pé, aturdidos. Eu devo estar sonhando, eu preciso acordar, um aluno murmurou. HSSS. Alguns alunos pensaram que eles também estavam sonhando, portanto, eles se beliscaram. No entanto, a dor que sentiam claramente lhes disse que não era um sonho. Isso não faz sentido. Algumas crianças nobres lamentaram em seu coração. Eles ainda não sabem o que aconteceu. Eles não podiam acreditar nas roupas e na doçura que Xiao Ninger revelou. Eles originalmente pensavam que a sua deusa Ninger iria causar problemas para Nieli. Eles nunca pensaram, em seus sonhos mais loucos, que ela estava realmente dando café da manhã a Nieli. Se Xiao Ninger lhes desse café da manhã, mesmo que fosse comida de porco, eles ainda achariam isso gentil. Xiao Ninger geralmente não tem muitas amigas. Ela ignorava os meninos que se aproximavam dela, exceto pelo lixo Nieli. Ela realmente colocaria abaixo seu status para servir um café da manhã a Nieli. Isso, simplesmente não fazia nenhum sentido. É porque Nieli contradisse a professora Shen Xiu e foi punido a ficar de pé? Se assim for, mesmo que eles fossem punidos em ficar de pé por vários anos, eles também iriam contrariar a professora Shen Xiu. Xiao Ninger não pensou muito sobre isso. Ela só queria mostrar sua gratidão a Nieli. Ela nem se importa com a opinião que os outros têm sobre ela. Afinal, ela sempre foi um lobo solitário. Xiao Ninger não se importa com os pensamentos de outras pessoas.
Aqueles que ridicularizavam e desprezavam Nieli eram simplesmente ignorantes. Haverá um dia em que eles perceberão que suas visões estavam erradas. Neste mundo, só ela sabe do talento de Nieli. Neste momento, mesmo Ye Ziyun e Shen Yue ficaram atordoados em seus assentos. Eles não conseguiram acreditar no que acabaram de ver. O que aconteceu foi simplesmente inacreditável. Como isso está acontecendo? O rosto de Shen Yue tornou-se sombrio. Como poderia uma garota orgulhosa como Xiao Ningguer gostar de um lixo como Nieli? E até mesmo tomou a iniciativa de se aproximar dele. Neste momento, Ye Ziyun se sentiu profundamente curiosa sobre Nieli. Ye Ziyun e Xiao Ningguer tinham sido amigas íntimas quando eram jovens. No entanto, devido ao declínio da família Xiao Ningguer, as duas famílias já não interagiam. Desde então, Ye Ziyun nunca fez um verdadeiro amigo. Ela se lembrava dos tempos no qual brincava com Xiao Ningguer. Quando ela descobriu que Xiao Ningguer entrou no Instituto Sagrada Orquídea, Ye Ziyun conseguiu que seu pai também providenciasse uma vaga para ela. Por causa de Xiao Ningguer, Ye Ziyun começou a tomar conhecimento de Nieli. Qual é a razão que motivou Xiao Ningguer a tomar a iniciativa e perseguir alguém como Nieli sem motivo aparente? Ela não conseguia entender o significado por trás da ação de Xiao Ningguer. Posso me sentar e comer com você? Xiao Ningguer olhou para Nieli e depois para Du Ze e Lu Piao enquanto ela perguntava. O olhar de Du Ze e Lu Piao caiu sobre Nieli. Embora os dois não se atrevessem a ter qualquer pensamento sobre Xiao Ningguer, ter uma beleza como ela sentando ao lado deles ainda era bom para os olhos. Nieli ficou em silêncio por um momento. Ele assentiu e disse, tudo bem. Sem saber por que depois de ver Xiao Ningguer, Nieli não podia deixar de pensar na cena da noite passada. A figura macia e firme de Xiao Ningguer, com sua pele branca e cremosa de jade, ainda o fazia sentir-se um pouco estranho. Xiao Ningguer levou o café da manhã, com todos os tipos de tortas dentro. Vendo aqueles doces fez com que os outros despertassem repentinamente o apetite para comer. A fragrância flutuava em todos os cantos da sala de aula. Du Ze e Lu Piao, comam vocês também, disse Xiao Ningguer, olhando para Du Ze e Lu Piao. Eles não podiam deixar de sentirem-se lisonjeados quando Xiao Ningguer chamou seus nomes. A deusa fria Ningguer não era difícil de interagir, ao contrário do que muitos pensavam. Então nós vamos ser beneficiados por causa de Nieli. Lu Piao riu enquanto tomava um dos doces e começava a comer. Com a boca cheia de comida, ele murmurou delicioso. Vendo a ação de Lu Piao, Du Ze ficou um tanto sem palavras. Xiao Ningguer não pôde deixar de sorrir. Seu sorriso era encantador e atraente, fez com que os alunos da turma ficassem um pouco estarrecidos. Eles raramente viram o sorriso de Xiao Ningguer. Seu mundo inteiro desmoronou na frente deles. Nieli suspirou ligeiramente. Ele compartilhou vida e morte com Ye Ziyun em sua vida passada e experimentou muitas coisas. Portanto, a relação entre ele e Xiao Ningguer era apenas de amigos. Ao ver os pedaços de doces delicados sendo limpos por Nieli, Du Ze e Lu Piao, os filhos dos nobres sentiram-se deprimidos e de coração partido. Por que eles não tinham esse tratamento? Xiao Ningguer também comeu alguns pedaços. Observá-la comer devagar era uma visão que aquecia o coração e deliciava os olhos. Depois de conversar com Nieli por algum tempo, Xiao Ningguer voltou para seu lugar. Lu Piao acariciou o ombro de Nieli, pescou e perguntou, desde quando você ficou tão íntimo da nossa deusa Ningguer? Justifique-se. Nieli deu de ombros, nós somos apenas amigos normais. TSC, ninguém acredita nisso. Seja Du Ze ou Lu Piao, ambos olharam para Nieli com desprezo. Se vocês são apenas amigos normais, por que a deusa Ningguer prepararia café da manhã para você? Perguntou Du Ze. Não importa como Nieli explicasse, Du Ze e Lu Piao não acreditariam nele. Várias crianças nobres da classe olharam para Nieli. Seus rostos estavam cheios de hostilidade. Nieli roubou uma de suas deusas. Como podiam estar felizes? Talvez ela precisasse da minha ajuda, respondeu Nieli. Nieli, este pirralho, é cheio de segredos, pensou Du Ze. Não importa como Du Ze ou Lu Piao tentassem tirar alguma coisa dele, Nieli simplesmente não lhes dizia nada. Eles perceberam que eles só poderiam, amargamente, desistir. Eles decidiram investigar a relação entre Nieli e Xiao Ningguer. Quando o sino para a aula começou a tocar, Shen Xiu veio rebolando e entrou na sala de aula. Ao contrário de sua atitude arrogante habitual, o sorriso em seu rosto parecia genuíno. Os três voltem para seus lugares, disse Shen Xiu, olhando para Nieli, Du Ze e Lu Piao. Há VIPs aqui para observar suas palestras, naturalmente ela não se atreveria a ser precipitada. Hoje eu vou falar sobre padrões de inscrição.
Quer se tratem de lutadores ou espiritualistas demoníacos, padrões de inscrição são muito importantes. Os padrões de inscrições são separados em duas partes, respectivamente os padrões de encantamento e os padrões de batalha. Os padrões de encantamento podem ser inscritos em armaduras e armas. Com isso pode aumentar em muito as habilidades de combate, tornando aquelas armaduras e armas ainda mais fortes, especialmente se elas forem usadas por um espiritualista demoníaco. Eles podem fazer uso de armas e armaduras com padrões de encantamento sobre ele para liberar muito mais poder do que a sua força base. Quanto aos padrões de batalha, eles são usados com pergaminhos de padrão de inscrição. Ao inscrevê-lo no pergaminho e depois ativá-lo, pode ter uma súbita explosão de poder de combate. A coisa mais chocante é que Shen Xiu começou a explicar um conteúdo importante hoje. Os padrões de inscrição são extremamente profundos e misteriosos. Eles têm sido usados desde os tempos do Império Vento Nevado. Eles estão sendo continuamente aprimorados com o passar do tempo. Mas durante a Era das Trevas, o continente sofreu muitos ataques de bestas demoníacos. A Cidade da Glória só conseguiu herdar uma pequena porção deles, provenientes de 3 categorias: padrões do Vento Nevado, padrões das Chamas Sagradas, padrões da Guerra Primordial, que são dos atributos Vento Nevado, Fogo e Neutro, respectivamente. Hoje nós iremos falar sobre padrões de encantamento. Shen Xiu disse suavemente, seu tom tornou-se mais suave em comparação com o tom habitual. Fora da sala de aula, 3 homens idosos sentaram-se juntos, ouvindo a aula. O conhecimento dos membros da família sagrada é bastante profundo. Ter um dos seus ensinando estes estudantes é definitivamente bastante vantajoso. Um dos homens idosos disse com um sorriso. Ele era Yi Seng, o vice-diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Alguns alunos desta classe são muito bons, não importa se é Ye Ziyun, Shen Yu ou Xiao Ninger, um dos homens idosos disse soando muito satisfeito. Ele era professor do Instituto Sagrada Orquídea e se chamava Luye. Além de Ye Seng, um homem idoso vestido de cinza sentava-se ao lado deles. Luye não conhece a identidade do ancião de vestes cinzas. Este ancião de túnica cinzenta simplesmente sentou-se, mas exalava uma aura poderosa e de prestígio, fazendo Luye ter cuidado com as suas palavras quando falava. Ele não se atreveu a cometer um pequeno erro em seu discurso. O que acha? Perguntou Ye Seng, olhando para o ancião de cinza. O ancião vestido de cinza murmurou em resposta. Luye pensou, qual é a identidade deste ancião de túnica cinzenta? Ele tratou Lu Seng, vice-diretor, com indiferença. Seu status não deve ser baixo. Temo que seu status possa até ser mais elevado do que o diretor do Instituto Sagrada Orquídea. Depois de pensar nisso, Luye não ousou falar mais nada. Os alunos da sala de aula não sabiam que havia pessoas fora da aula observando a palestra. Era difícil acreditar que Shen Xiu realmente estava ensinando algumas coisas importantes, então todo mundo prestou atenção e ouviu. Shen Xiu levantou um pouco o peito. Seu rosto, que estava cheio de orgulho, e disse, hoje eu quero falar sobre os padrões da chama sagrada. Na pesquisa sobre os padrões da chama sagrada, a família sagrada, sem dúvida, tem uma vantagem bem merecida. Os padrões da chama sagrada têm 66 padrões de fundação. Este padrão, por exemplo, Shen Xiu desenhou um totem formado a partir de muitos padrões que se completavam no quadro negro. Este é o padrão Explosão Solar Escarlate. Este padrão de inscrição foi criado pelo mestre da Sagrada Família da primeira geração da família sagrada. É o padrão de inscrição de nível bronze mais poderoso. Este padrão é composto de 36 padrões de fundação combinados juntos. É também o padrão mais complexo entre os padrões de nível bronze. Em seguida falaremos sobre esses 36 padrões de fundação. Shen Xiu começou a falar sem parar. A maioria dos alunos da classe estava ouvindo com grande interesse, no entanto Nie Li era o único a não estava prestando atenção. Ele não tinha nenhum interesse nesses padrões de fundação. Além disso, existem mais de 600 padrões de fundação da chama sagrada, não 66. Se não fosse por Ye Ziyun e o tesouro no Instituto Sagrada Orquídea, Nie Li nem sequer ficaria na classe ouvindo a aula inútil de Shen Xiu. Na sua opinião, o conhecimento dela estava cheio de falhas. Sua lição simplesmente não deve ser ouvida. Afirmar que um padrão simples como o Explosão Solar Escarlate é reconhecido como o padrão de inscrição de nível bronze mais forte é simplesmente se achar demais. O olhar de Shen Xiu varreu os alunos da turma e finalmente caiu sobre Nie Li. Anteriormente Nie Li a contradisse e a menosprezou. Ele até fez uma aposta com ela. Ela o odeia desde aquele dia. Quando ela viu que Nie Li não estava prestando atenção em sua aula, ela riu. Ela finalmente encontrou sua chance.
Shen Xiu continuou tagarelando sobre os 36 padrões de fundação. Nieli não demonstrou um único interesse e simplesmente adormeceu sobre a mesa. Neste momento, o vice-diretor Yeseng, que estava sentado lá fora, não ficou muito feliz quando viu essa cena. Ele olhou para o ancião de túnica cinza ao seu lado. Há uma figura importante aqui hoje para observar a aula e o aluno estava realmente dormindo na sala de aula. Ele estava simplesmente jogando lama no nome do Instituto Sagrada Orquídea. Ele não sabia o nome daquele aluno. Se soubesse, definitivamente o expulsaria do instituto e nunca mais o deixaria retornar. Vendo que o ancião vestido de cinza não tinha nenhuma reação à ação de Nieli, o vice-diretor Yeseng estava secretamente aliviado. Lu Ye, que está sentado ao lado deles, severamente disse: na classe de lutadores aprendizes, há inevitavelmente bons e maus alunos misturados. Eu certamente castigarei este aluno mais tarde. Os pais gastam tanto dinheiro com ele para mandá-lo para a escola, para ele simplesmente dormir. Yeseng assentiu com a cabeça. Lu Ye conhece seus deveres. Por Nieli ter adormecido, todos viram que o semblante de Shen Xiu ficou pesado. Um aluno dormir durante a aula significa que sua lição era chata, não é? Nieli. Shen Xiu falou em uma voz profunda enquanto caminhava para o lado de Nieli. Nieli estava dormindo feliz porque não havia dormido muito bem na semana passada. Ele mal abriu os olhos, vendo que ainda estava muito sonolento, e disse: o que foi? Vendo Shen Xiu acordar Nieli, um bando de alunos nobres riram. Eles queriam ver Nieli envolvido em mais problemas. Quem lhe pediu para roubar a deusa de seus corações? Ele está condenado desta vez. Du Ze e Puliao sorriram amargamente um para o outro. Não importa o que, dormir na classe é algo que não se atrevem a fazer. A atitude de Nieli fez Shen Xiu ficar ainda mais furiosa. Ela disse em uma voz profunda: você está dormindo na minha aula. Você já sabe tudo isso? Sim, Nieli calmamente disse. Você, Shen Xiu ficou sem palavras, se sentindo sufocada pelas palavras de Nieli. Desde o início da lição Nieli estava dormindo. Ele disse que já sabe disso. Quem acreditaria em suas palavras? Shen Xiu zombou friamente: já que você já sabe, por que você não nos fala sobre o padrão de inscrição no quadro negro? Os olhos de Nieli percorreram o padrão de inscrição e disse: este é um padrão de nível baixo de chamas sagradas. Ele mal pode ser considerado um padrão de nível bronze. Com 38 padrões em sua estrutura, seu poder é fraco, porém é bom o suficiente para ser usado para ferver água. Ouvindo o que Nieli acabou de dizer, toda a turma começou a rir. Haha, eu quase morri de rir. Ele realmente não ouviu nada do que a professora disse. Para realmente dizer que o padrão Explosão Solar Escarlate tem 38 padrões de fundação em sua estrutura, quando mais cedo, a professora Shen Xiu acabou de explicar que existem apenas 36 padrões de fundação em sua estrutura. Eu ri tanto que estão escorrendo lágrimas. Ele realmente disse que é usado para ferver água, disse um dos alunos enquanto ria. Enquanto Ye Ziyu não podia deixar de sorrir, Shen Yui ficou um pouco zangado. Nieli apenas disse que o padrão bronze passado pelas gerações em sua família é realmente usado para ferver água. Isto simplesmente não pode ser tolerado. Entre todos os alunos, apenas Xiao Ninger permanecia calma. Xiao Ninger sentia que Nieli não faria algo para os outros se sentirem deprimidos. Essas pessoas não sabem do verdadeiro talento de Nieli. Naquele momento, fora da sala de aula, Lu Ye também riu. Esse aluno é muito engraçado. Esse moleque inteligente realmente disse que há 38 padrões de fundação na estrutura do padrão Explosão Solar Escarlate e até disse que só é usado para ferver água. Enquanto ele está rindo, ele notou que o vice-diretor Yeseng e o ancião de vestes cinzentas não riam. De repente parou, empurrando o riso de volta para o estômago. O que é tão engraçado? Este padrão é de fato composto a partir de 38 padrões de fundação. O vice-diretor Yeseng disse calmamente. Ele e do ancião vestido com uma túnica cinza possuíam um conhecimento aprofundado, e eles iriam descobrir que existem 2 padrões de fundação, que na verdade não são feitos apenas a partir de 2 padrões de fundação, mas feitos a partir de 4 padrões de fundação. No entanto, o que os fez se sentirem chocados é que esta informação realmente veio de um aluno. Esse aluno estava adivinhando aleatoriamente? E para especialistas como eles, o padrão da Explosão Solar Escarlate, este tipo de lixo de padrão de inscrição, só pode ser usado para ferver água. Seu efeito real na batalha é muito pequeno. Uma luz atravessou o olho do velho grisalho, mas ele não disse nada e ficou em silêncio. Merda! Shen Xiu grunhiu com raiva. Seu rosto ficou sombrio.
Como membro da família sagrada, naturalmente, ela não podia tolerar que qualquer um degradasse o padrão explosão solar escarlate na frente deles. Neely não prestou atenção aos alunos que estavam rindo dele e continuou. Este padrão de inscrição aparece no 7º volume do livro da chama do relâmpago divino. O nome original deste padrão de inscrição é chamado Padrão da Explosão Chama do Relâmpago. Consistia de 60 padrões de fundação. Pode ser considerado um pouco complicado, mas algum burro malandro foi e cortou parte do padrão de inscrição, ligeiramente o modificou e o transformou neste explosão solar escarlate indescritível. Sem capacidades reais de combate, só poderia ser dado aos praticantes da chama sagrada para estudar. Livro da chama do relâmpago divino. Que livro era esse? Os alunos da turma se entreolharam. Neely realmente disse que o mestre da casa da primeira geração da família sagrada é um burro malandro? Shen Xiu estava muito mais que furiosa. Ela não conhecia nenhum livro da chama do relâmpago divino ou sequer o que foi registrado no 7º volume dele. Ridículo! Esse livro não existe. Shen Xiu pensou por algum tempo e respondeu: onde está o 7º volume deste livro da chama do relâmpago divino? Provavelmente era uma das bobagens de Neely.